Esta é a história de Chapeuzinho Vermelho, com adaptação livre minha. Era uma vez, numa pequena cidade, perto da floresta, uma menina de olhos negros, cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um pedaço de tecido, sua mãe costurou para ela uma capa e um capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com o cabelo louro e os olhos negros da menina. Daquele dia em diante, a menina não quis mais saber de vestir outra roupa, senão aquela. E com o tempo, os moradores da vila passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Além da mãe, Chapeuzinho Vermelho só tinha mais um parente, sua avó, bem velhinha, que nem conseguia mais sair de sua casinha no interior da floresta. De vez em quando, ela ia visitar a vovó junto com sua mãe e levava alguns mantimentos. Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas que a avó adorava. Mas quando tudo ficou pronto, ela estava tão cansada que não tinha mais ânimo para atravessar a floresta e levar os doces para a vovó. Então chamou a filha. Chapeuzinho Vermelho, vá levar essas broas para a vovó. Ela vai gostar muito. Disseram-me que ela não está bem já faz alguns dias e ela não deve ter vontade de cozinhar. Vou agora mesmo, mamãe. Vá com cuidado. Não pare para conversar com ninguém. E vá direitinho, sem desviar do caminho certo. Tem muitos perigos na floresta. Vou tomar cuidado, mamãe. Não se preocupe. A mãe arrumou as broas num cesto e colocou também um pote de geleia e um tablete de manteiga. A vovó adorava comer as broas com manteiga e geleia. Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora. A mata era fechada e escura. No meio das árvores só se ouvia o barulho de alguns pássaros e lá longe o machado dos lenhadores. A menina ia por uma trilha quando de repente apareceu na frente dela um lobo enorme, de pelo escuro e olhos muito brilhantes. Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser uma guloseima saborosa. Queria devorar num bocado só, mas não teve coragem, com medo dos lenhadores que poderiam escutar o grito da menina. Por isso, o lobo decidiu ser esperto. Bom dia, linda menina! Disse ele com a voz mais doce que ele conseguia. Bom dia! Respondeu Chapeuzinho Vermelho. Qual é o seu nome? Chapeuzinho Vermelho. Um nome bem certinho para você. Mas diga-me, Chapeuzinho Vermelho, onde está indo assim tão sozinha? Vou visitar a minha avó, que não está muito bem de saúde. Muito bem. E onde mora a sua avó? Lá no fundo da floresta. Explique melhor, Chapeuzinho Vermelho. Numa casinha com janela verde, logo depois do engenho de açúcar. O lobo teve uma ideia e falou para ela. Eu também gostaria de ir visitar a sua avó doente. Mas vamos fazer uma aposta para ver quem chega primeiro. Eu vou por aquele atalho lá embaixo e você pode seguir por aqui. Chapeuzinho Vermelho aceitou a proposta. 1, 2, 3 e já! Gritou o lobo. Conhecendo a floresta tão bem quanto o seu nariz, o lobo escolheu para ele o trajeto mais rápido e não demorou muito para chegar na casa da vovozinha.
bateu a porta o mais delicado que ele conseguia com suas enormes patas. Quem é? Perguntou a avó. O lobo fez uma vozinha doce, tão doce quanto ele conseguia, para responder. Sou eu, sua netinha, vovó. Trago broas feitas em casa, um vidro de geleia e manteiga fresquinha. A boa velhinha, que estava deitada, respondeu. Puxe a tranca e a porta vai se abrir. O lobo entrou, chegou no meio do quarto e com um único pulo devorou a pobre vovozinha, antes mesmo que ela pudesse gritar. Em seguida, fechou a porta, colocou-se embaixo das cobertas e ficou esperando o Chapeuzinho Vermelho chegar. A essa altura, Chapeuzinho Vermelho já tinha até se esquecido do lobo e também da aposta sobre quem ia chegar primeiro. Ela ia andando devagar pelo atalho, parando aqui e ali. Às vezes ela parava numa árvore carregada de pitangas, ou então ficava olhando as borboletas, ou ainda um esquilo que subia na árvore, parou um pouquinho para colher um maço de flores, encantou-se observando as formiguinhas e correu atrás de uma joaninha, até que ela chegou na casa da vovó e bateu na porta. Quem está aí? Perguntou o lobo, esquecendo-se até de disfarçar a sua voz. Chapeuzinho Vermelho se espantou um pouco com aquela voz rouca, mas pensou que fosse porque a vovó estava gripada. É Chapeuzinho Vermelho, sua neta. Eu estou trazendo broas, geleia e manteiga fresquinha, vovó. Mas aí o lobo se lembrou de afinar aquela voz cavernosa antes de responder. Puxe o trinco e a porta se abrirá. Chapeuzinho Vermelho puxou o trinco e abriu a porta. Coloque as broinhas, a geleia e a manteiga na cozinha, minha querida netinha. E venha aqui, até o meu quarto. Faz muito frio, vamos conversar. Chapeuzinho Vermelho obedeceu e foi até o quarto, mas estranhou o aspecto da vovó. O lobo era tão grande que nem conseguia se esconder direito embaixo das cobertas. E Chapeuzinho falou. Vovó, que braços compridos que você tem. São para abraçá-la melhor, minha querida netinha. Mas, vovó, que olhos grandes que você tem. São para enxergar também no escuro, minha menina. Vovozinha, que orelhas compridas que você tem. São para ouvir tudo, queridinha. Mas, vovó, que boca enorme você tem. É para engolir você inteirinha de uma vez. Falando assim, o lobo mal deu um pulo e num movimento só engoliu Chapeuzinho Vermelho. Agora eu estou satisfeito, resmungou o lobo. Estou até com vontade de tirar uma soneca antes de voltar para a floresta. Voltou para a cama, se enfiou nas cobertas e ficou bem quentinho. Fechou os olhos e depois de alguns minutos já roncava. E como roncava! Um trator teria feito menos barulho. Algumas horas mais tarde, um caçador passou bem em frente na casa da vovó, ouviu aquele barulhão do ronco do lobo e pensou: Nossa, como aquela velhinha ronca! Será que ela está passando mal? Vou dar uma espiada. Abriu a porta, chegou perto da cama e quem ele viu? O lobo,
que dormia como uma pedra, com uma barriga enorme, parecendo um grande balão. O caçador ficou bem satisfeito. Há muito tempo ele estava procurando esse lobo que já tinha matado muitas ovelhas e outros animais. Afinal, você está aqui, velho malandro. Sua carreira malvada terminou. Você vai ver. Colocou os cartuchos na espingarda e estava pronto para atirar. Mas então pareceu que a barriga do lobo estava se mexendo. Aposto que esse danado engoliu a vovó sem nem mastigar. Se foi isso, talvez eu possa ajudar. Guardou a espingarda, pegou a tesoura e bem devagar, bem de leve, começou a cortar a barriga do lobo, que ainda dormia. Na primeira tesourada apareceu um pedaço de pano vermelho. Na segunda, um cabelo louro. E na terceira, Chapeuzinho Vermelho pulou para fora do lobo. Obrigado, senhor caçador, por ter me libertado. Estava tão apertado lá dentro e tão escuro. Faça só mais um corte e liberte também a minha vovó. O caçador continuou o seu trabalho com a tesoura e tirou também a vovó, que estava meio tonta, meio sufocada, meio sonolenta, mas estava viva. E agora? Perguntou o caçador. Temos de castigar esse bicho como ele merece. Chapeuzinho Vermelho foi até o rio e pegou um monte de pedras redondas e lisas. Entregou tudo para o caçador, que arrumou tudo bem direitinho dentro da barriga do lobo antes de costurar tudo de novo. Em seguida, os três saíram da casa e se esconderam atrás das árvores. Mais tarde, o lobo acordou com um peso estranho na barriga. Teria sido indigestão da vovó? Pulou da cama e foi beber água lá no rio. Mas as pedras pesavam tanto que quando ele se abaixou, caiu na água e ficou preso lá no fundo do rio. O caçador foi embora contente e a vovó foi junto com sua neta para dentro de casa comer as broas com geleia e manteiga. Chapeuzinho Vermelho prometeu para si mesma que nunca mais esqueceria os conselhos da sua mamãe. Não pare para conversar com ninguém e vá sempre pelo caminho certo. Chapeuzinho Vermelho, a mamãe e a vovó viveram felizes para sempre. Este é o fim.